Oi, gente, nós somos o canal The Art Family e eu tava meditando agora há pouco e eu tive uma inspiração de gravar um vídeo. Eu não tenho gravado muito porque a minha vida é extremamente corrida, mas o meu foco é estar gravando junto com a minha família, com meu marido, o máximo de conteúdo pra cá, porque o conhecimento espiritual, a cura da alma é o que eu busco a minha vida inteira. E hoje eu vou falar de algo muito importante, que é depressão. É algo muito sério, é algo que até mata. E, inclusive, eu não digo que, assim, eu tive uma depressão profunda, como existem pessoas que se intitulam. Eu não me intitulo que eu tive depressão. Mas eu confesso que eu já passei por momentos depressivos. Inclusive, se você lê a palavra de Deus, existem partes, por exemplo, eu tenho um salmo de Davi, que ele estava passando por um momento depressivo, que se você ler, você vê que ele estava com uma dor na alma dele, que eu vou colocar qual que é o versículo aqui, que ele, literalmente, ele está descrevendo um momento de grande angústia da alma. Então eu me sinto inspirada e eu vou estar falando, fica comigo, assiste esse vídeo, que eu tenho certeza que se você sofre disso, ou conhece alguém que sofre disso, por favor, compartilha, porque isso vai mudar a sua vida, e eu te garanto, eu tenho certeza absoluta, que se você fizer as coisas que eu vou falar nesse vídeo, você com certeza vai se curar da depressão. E antes de mais nada, o que a gente precisa de entender sobre a depressão é que ela é 100% linkada com a nossa alma. Ela é uma doença da alma. E uma das coisas que a gente tem que entender nessa terra, para a gente parar de ter uma vida miserável na terra, é que a gente não é só esse corpo físico. E o mais engraçado de tudo, né, que todo mundo, sempre, a maioria das pessoas mal vive pela fé. As pessoas acreditam no que a ciência diz, mais no que o jornal diz do que, né, Deus fala no coração delas. E a ciência hoje em dia já está comprovando todas essas coisas que, né, nós somos, que existe algo além desse corpo físico. Então, primeiramente, para você entender a depressão, você precisa entender que você não é esse corpo físico seu. Esse corpo físico seu é só uma, como se diz, uma máscara, uma vestimenta que o seu espírito, quando tá lá, né, no céu, tá lá nas regiões celestes, ele escolheu usar aqui nessa dimensão que chama Terra, que é a terceira dimensão. E por que existe tanta gente depressiva nessa Terra? Porque é uma dimensão extremamente densa, 3D, né? Ela é densa, tudo é físico, tudo é muito material. Então existe vários fatores que trazem a depressão. E é óbvio, né? Ai, mas eu sou carne, eu sinto as coisas no meu corpo. Óbvio, porque você tá usando essa armadura de corpo físico, chamado corpo físico, corpo biológico, para viver a sua experiência física na Terra. Isso é um presente de Deus, né? A gente um dia foi espírito e nós somos alma e somos corpo físico. E a nossa alma, ela é ligada às nossas emoções, a tudo que a gente sente, né? Então a depressão, ela reflete 100% no nosso corpo físico, é óbvio. Você começa a ter vários sintomas, desde, né, choro profundo, dor, ansiedade, desânimo da vida, doenças sérias, tudo pode mudar no seu corpo físico por causa de uma doença emocional. Então nós precisamos de entender que depressão, sim, é um problema emocional / espiritual, não é só físico. O seu físico, ele só mostra o que está desalinhado no teu espírito, na tua alma. Porque tanto é que a própria ciência também já comprovou isso, que assim, uma pessoa que é extremamente... Ela tem tudo de bom na vida dela, gente. Ela é rica, tem uma família bonita, come bem pra caramba, não come nada de errado. E ela ainda é depressiva. Por quê? Ela ainda sofre, ela ainda tem problemas no coração, por causa que o que manda na gente é a nossa mente. Então não adianta nada você comer, fazer exercício, fazer tudo lindo e você não mudar a sua mente. E a depressão é basicamente uma doença na sua mente. Então eu gostaria de apresentar alguns pilares hoje sobre como vencer a depressão e o que ela é, como que, né, você recebe ela. Primeiramente, se você percebeu que você está depressivo, entenda que há sempre um motivo para você sair de lá. E há sempre um motivo que você mesmo trouxe para você a depressão. Nós atraímos aquilo que a gente é. Então, de fato, você atraiu a depressão para sua vida. E, gente, eu vou dar alguns exemplos que podem te gerar depressão, tá? Baixa autoestima, falta de cuidado com o corpo, falta de cuidado emocional, né? Uma família desestruturada, você tá às vezes num trabalho que te suga, você tá num ambiente às vezes familiar que não é bom pra você, que te suga, que te machuca, que te põe pra baixo, amigos, redes sociais é um alto índice até de coisas piores,
traz muita depressão. Músicas, eu vou estar postando um vídeo sobre música, porque música é algo tão profundo. Música é mágica, ela é magia pura. E ela tem o poder de mexer completamente com a nossa mente e com a nossa mente subconsciente, porque nós somos regidos pela mente subconsciente, que é tudo que foi programado na nossa mente desde quando a gente nasceu, que a gente está vendo, ouvindo e sentindo. Mas é nossa obrigação viver em uma mente consciente. O que é a mente consciente? Que você tem o controle sobre as suas ações, reações. E assim você já começa a ter uma vida muito mais feliz. E má alimentação também pode te gerar as químicas do seu corpo te fazer mal, mas o mais importante é o seu espiritual. Se você não tem uma vida espiritual estável de verdade, se você não procura as coisas que a sua alma quer, que o seu espírito queria que você estivesse fazendo, que Deus deseja pro seu coração, você vai terminar ansioso, depressivo. E como que eu posso dizer sobre isso? A maioria das pessoas que a gente vê nas redes sociais, inclusive esses famosos aí que tem assim milhares de seguidores e eles postam uma vida linda. Existem alguns que até expõem o lado negativo deles. Todos eles tomam remédios ansiolíticos, antidepressivos, vivem em psiquiatra, vivem em psicólogo. E eu vou falar, não desvalorizando esse trabalho, é uma bênção. Psiquiatras, psicólogos, eles nos ajudam de verdade. Mas você sabia que nós somos intitulados por Deus a ser os nossos próprios psiquiatras e psicólogos? Nós não precisaríamos de uma opinião alheia para se encontrar. Mas, Deus é bom e a gente sempre tem ajuda e pode procurar ajuda. Mas eu tô aqui para te dizer que você pode vencer a depressão sem ninguém, mas com você e Deus. Porque foi assim que eu venci em todos os meus momentos mais difíceis, mais duros, mais tristes. Foi sozinho. E foi no meu quarto, foi com a ajuda também das pessoas que eu amo, com o meu marido, dos meus filhos, mas foi eu. Então, primeira coisa, para vencer a depressão, Vamos começar pelo lado espiritual. Você precisa de entender que a vida é muito mais do que a música que você ouve, da comidinha que você come, o seu trabalhinho que você vai, dos amiguinhos que você encontra. Ela é muito mais do que isso. E você só vai encontrar o verdadeiro sentido da sua vida e vencer essa depressão quando você resolver olhar o lado espiritual da coisa. Porque nada mais eu já trabalhei com libertação, vamos falar uma coisa mais séria. Eu tenho um ministério de libertação. Se as pessoas precisam de ajuda, usam remédios, são depressivas, eu já coloquei a mãozinha na cabeça delas e eu já expulsei espíritos de baixa vibração daquelas pessoas, onde as pessoas se rebatiam, elas gritavam, elas choravam, e o próprio espírito de baixa vibração, aquela energia negativa, gritava, falava, eu não vou sair, eu vou matar essa pessoa, ela não vai parar de tomar remédio. E, gente, isso é muito real. Então, tipo assim, se fosse uma coisa só física, química, seria muito fácil de cuidar, mas aí não é, porque as pessoas vivem por anos e anos depressivas, as pessoas vivem à base de um remédio que não faz bem pra elas, que às vezes faz até efeito oposto, entendeu? Já vi casos de perto, de pessoas que começaram a tomar medicamento e teve o caso oposto e acabou acontecendo algo pior. Então a gente precisa de entender que a depressão ela é basicamente algo espiritual. É o que? O seu espírito falando assim, ei, acorda aí, eu tenho um sonho pra você, uma vida linda, uma vida perfeita pra você, por que você vai ficar só aí nessa depressão, nessa tristeza? Hey, para de escutar essas músicas de sofrência que te faz ficar em baixa vibração. Hey, para de se entregar pra qualquer pessoa que você vê aí. Hey, se entrega pra mim, vem, fecha a porta do teu quarto e ore, fala com Deus. Então a depressão, ela é você parar de enxergar tudo que você tem. Porque, por exemplo, eu já tive uma amiga próxima que ela estava depressiva. E ela, basicamente, ela tinha tudo. Ela não tinha uma vida ruim. Ela passava os problemas dela, sim. Mas ela tinha filhos lindos. Ela tinha um trabalho bom. Ela tinha roupas boas. Ela comia tudo que ela queria. Ela tinha todas as coisas que supostamente supria ela. E ela, ainda assim, não tinha a capacidade e a vontade de levantar da cama. Ela falava, eu sou depressiva, eu não consigo vencer a depressão. E ela escolhia deitar e chorar. Então, primeiramente de tudo, nós precisamos de entender que nós somos extremamente abundantes em tudo. Nós não nada. Nós temos tudo, nós somos abundantes em tudo. Por isso, quando você é triste, você é abundantemente triste. Quando você resolve ser miserável, você é abundantemente miserável. Porque Deus é abundância e a vida é uma abundância.
Então nós precisamos entender que a depressão é a abundância de tristeza, de mágoa, de angústia. Então você precisa, se hoje você quer vencer a depressão, você precisa de seguir esses passos e você vai conseguir sair dessa. Porque a depressão, ela te envelhece, ela te machuca, ela te maltrata. Mas depende de você escolher e falar não pra isso. Porque nós precisamos de tomar controle da nossa mente. E até se você toma remédio, você vai conseguir sair dessa. Tudo significa que é um programa mental e emocional. E práticas, many práticas que a gente pode fazer. Desde, por exemplo, é comprovado pela ciência que a prática de exercício físico é completamente valorosa para um corpo saudável. E sim, se você não tem uma prática física, gente, começa, tenta pegar um ponto para você vencer a depressão, que você já vai começar a ver resultado. Tipo, exercício físico, ele é comprovado e é high level de, tipo, te ajudar a te trazer estamina, porque além de melhorar o seu corpo, te trazer mais saúde, te trazer força, você vai se sentir melhor, mais bonito, mais bonita e começar a trazer bons hormônios pro seu corpo. Mas isso ainda é pequeno comparado a outra coisa, alimentação, boas coisas, ouvir boas coisas. Se cancelar um pouco, dá um tempo, faz uma promessa pra você que você vai ficar um tempo sem rede social, tira um mês, 15 dias, para de ver conteúdo bobo, coisa que não te enche nada, ou só a vida das pessoas, ou então começa a ver conteúdo bom, conteúdo que vai evoluir sua mente, ou então para por 15 dias, você vai ver o tanto que você, nos primeiros dias, você vai querer abrir teu Instagram, você vai querer ver ali alguma notícia, porque significa que o teu cérebro está completamente desorganizado, porque se você quer muito abrir uma notícia, ver a vida de um famoso, nossa, você tá desorganizado? Então, porque você tá vendo mais a vida do próximo do que a sua. E por isso que a sua tá sendo deixada de lado. Mas todas essas medidas, até desde um remédio, ou exercício físico, uma boa alimentação, ou a ida ao psicólogo, psiquiatra, não vai ser mais forte do que o espírito. E sabe como você vence a depressão verdadeiramente? E eu te garanto, porque eu já curei pessoas de depressão, e eu já curei minha própria período depressivo desse jeito, é fechando a porta do seu quarto, assim como Jesus fazia. Jesus, isso também é um assunto para outro vídeo, mas Jesus, ele não fala, vai lá na igreja que eu vou curar a tua depressão. Ele fala, vai no seu quarto, em silêncio, fecha a porta e fala com aquele que te criou. Porque é no silêncio que você encontra a voz de Deus. É no silêncio quando você cala sua mente. Então hoje eu vou fazer uma leve meditação guiada para que você possa começar a fazer isso na sua vida diariamente e que aí você possa conectar com essas outras coisas que é óbvio que vai melhorar você. Porque, de fato, o físico ajuda a gente fazer uma coisa boa pra gente, ouvir uma música boa, se exercitar, vai trazer algo bom pra gente, de fato, fisicamente falando. Mas o emocional você só cura com a sua mente, com o poder da sua mente, porque esse é o maior presente que Deus deu pra gente, é uma mente encantada, uma mente curada. Então, comece a meditar, meditação / oração. A meditação, basicamente, a oração, primeiramente Jesus fala, né, peça as coisas como você já tivesse. Então, quando você for fechar a porta do seu quarto, coloque uma vibração boa. Eu gosto muito de escutar músicas de Deus, louvor, essas coisas, mas eu também amo escutar vibrações, tipo, eu gosto de escutar a vibração 963, vibração de alta frequência para cura. Se você colocar vibração de cura, vai aparecer, ou essas musiquinhas de natureza, ajuda, tudo ajuda. Ou tipo o louvor instrumental, tem o Hillsong instrumental, que é muito bom. Eu amo escutar tipo a versão teclado, que é 1 hora. Eu fico lá viajando. Você vai fechar no seu quarto e você vai colocar uma música que é alta vibração. Outra coisa, por que as pessoas também são depressivas? Porque além delas só ver a vida dos outros, elas não cuidam delas direito. Elas nunca alcançam nenhuma meta que elas prometem. Elas nunca alcançam, tipo, vive sempre num ambiente tóxico. Aceita coisas tóxicas pra vida dela. E, inclusive, é tóxico sim mesmo, porque a pessoa tóxica, gente, o ser tóxico é você ser aquela pessoa pessimista, que prefere ver um erro e um problema em cada solução. Essa pessoa atrai depressão muito fácil também, porque você está vivendo num fio de baixa vibração, você está escolhendo só pensar coisas negativas que são baixa vibração. E nós somos seres de alta ou baixa vibração, nós podemos estar aqui ou aqui. E, enfim. Que eu ia falar da música, né? O povo já tá depressivo, já tá triste, que a pessoa vai pôr aquelas coisas de sofrência e vai ficar chorando na cama por 5 dias, óbvio. Eu quero, sei lá, acabar com a minha vida, tarará, tururu. Esse tanto de música ruim que tem, meu Deus, isso é sério. Nossa, isso é muito sério. Enfim, você vai fechar a porta do seu quarto, você vai fechar os seus olhos. E primeiramente você vai entrar
no momento de meditação, que é perceber o tanto que a tua mente é acelerada. Você vai fechar os seus olhos, começar a inspirar, respirar, e não pensa em nada. Você vai ver que em 1 minuto que você para de pensar nas coisas, já você tá pensando lá na Paquita da Xuxa, no teu cachorro, no teu gato, na conta que você tem que pagar. E isso é um sinal que você não está